Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar em duas métricas que são, olha, o divisor de águas entre as empresas que realmente crescem e aquelas que só parecem crescer. Vamos falar de LTV e CAC. Eles são o verdadeiro termômetro da saúde de um negócio. E para começar, já fica a pergunta no ar. Todo crescimento é bom? A gente vê muitas empresas acelerando, ganhando clientes, mas, no fim do dia, estão gastando mais dinheiro do que conseguem gerar. A questão é, como saber se o negócio está construindo um foguete ou só queimando combustível? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos começar com uma mudança de mentalidade que é fundamental. Hoje em dia, o jogo do crescimento não é mais sobre quantos clientes se consegue, mas sim sobre construir uma máquina de aquisição que não só se paga, como também gera lucro, de forma consistente, previsível. E a grande chave para essa máquina funcionar é parar de enxergar marketing e vendas como um ralo de dinheiro, um centro de custo, e começar a ver essas áreas como um motor que gera receita previsível. É a diferença entre um gasto e um investimento estratégico de verdade. E para a gente conseguir avaliar a saúde desse motor, a gente precisa de duas métricas essenciais. De um lado, o custo para trazer um novo cliente. Do outro, o valor que esse mesmo cliente gera ao longo do tempo. A nossa primeira ferramenta aqui é o CAC, o custo de aquisição de clientes. De uma forma bem direta, ele responde uma pergunta simples: quanto dinheiro a empresa precisa investir para colocar um novo cliente para dentro de casa? Mas olha, cuidado com um erro muito comum aqui. O CAC não é só o dinheiro do anúncio no Google ou no Instagram. Para calcular do jeito certo, tem que entrar tudo na conta: salários e comissões do time, o custo das ferramentas, como CRMs, e até os gastos com eventos. Cada centavo que foi investido na aquisição tem que estar aí. A fórmula em si é bem tranquila. Basicamente, a gente soma todos esses custos de marketing e vendas de um certo período e depois divide pelo número de novos clientes que foram conquistados nesse mesmo tempo. Para ficar bem claro, imagina só, uma empresa gastou R$ 50.000 no mês e com esse esforço trouxe 100 novos clientes. O CAC dela é de R$ 500. Simples assim. Cada cliente custou R$ 500 para ser adquirido. Ok, agora vamos para o outro lado da balança, o LTV, ou Lifetime Value. Se o CAC é o quanto a gente gasta para trazer o cliente, o LTV é o quanto a gente ganha com ele durante todo o tempo que ele fica com a gente. Tá, e como é que a gente calcula isso na prática? É uma multiplicação bem simples. Pega o valor médio que um cliente gasta em cada compra, multiplica pelo número de vezes que ele costuma comprar por ano, e aí multiplica tudo isso pelo tempo que ele, na média, continua sendo cliente. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro. Pensa num cliente de um serviço de assinatura que paga R$ 200 por mês. Isso dá 12 compras no ano, certo? Se ele fica, em média, por 3 anos, ele vai gerar um LTV de R$ 7.200. Esse é o valor total que esse cliente traz para a empresa. E é agora que a mágica acontece. A gente vai juntar essas duas peças do quebra-cabeça. Porque, sinceramente, olhar para esses números de forma isolada não diz muita coisa. O verdadeiro diagnóstico da saúde do negócio vem da relação entre eles. E o ponto crucial é este aqui: o poder de verdade não está no LTV sozinho, nem no CAC sozinho. A inteligência está na proporção entre o quanto um cliente gera de valor e o quanto custou para trazer esse cliente. Essa é a famosa e importantíssima relação LTV sobre CAC. E este gráfico mostra o que seria o cenário dos sonhos, o que as empresas mais saudáveis buscam. Existe uma regra de ouro no mercado que diz que o valor gerado por um cliente, o LTV, tem que ser pelo menos 3 vezes maior que o custo para adquirir ele. Por quê? Porque isso quer dizer que para cada R$ 1 investido, estão voltando 3. Isso cobre os custos, a operação e, claro, gera um lucro bem saudável. Agora, vamos dar uma olhada nesse diagnóstico. Se a relação for menor que 1, ou seja, gasta-se mais do que se ganha, é um cenário de falência. Se for 1 para 1, a empresa está só trocando figurinhas, não sobra lucro. 3 para 1 é a regra de ouro, o ponto de equilíbrio perfeito. Agora, o curioso: se for muito acima de 5 para 1, pode ser um sinal de alerta. Significa que a empresa é lucrativa, sim, mas talvez esteja investindo pouco em aquisição e, com isso, perdendo espaço para a concorrência. Certo. A gente já entendeu o diagnóstico. Mas e o tratamento? Como é que a gente melhora esses números? Vamos ver agora algumas alavancas práticas que os times de marketing e vendas podem puxar para otimizar essa relação. E essa é uma missão em conjunto. O time de marketing, por exemplo, pode reduzir o CAC usando estratégias de inbound e SEO, que atraem clientes de forma mais orgânica.
e pode aumentar o LTV focando em atrair o perfil de cliente ideal. Já o time de vendas pode diminuir o CAC encurtando o ciclo de negociação. E para aumentar o LTV, pode usar estratégias como cross-sell, que é vender produtos complementares, e upsell, que é oferecer uma versão melhor do que o cliente já tem. Então, como a gente viu, não é uma tarefa de um time só. No final das contas, tudo se resume a uma palavra que é fundamental: equilíbrio. Um alinhamento fino e constante entre quem atrai os clientes e quem fecha o negócio. Porque quando esses times não conversam, o estrago pode ser grande. Se o marketing foca em gerar leads muito baratos, mas que não têm o perfil certo e cancelam rápido, o LTV despenca. Por outro lado, se vendas focam em clientes gigantes, mas que demoram uma eternidade para fechar contrato, o caixa da empresa pode não aguentar o tranco. Então a reflexão final que fica é essa. O grande segredo não é tentar maximizar o indicador ou minimizar o outro a qualquer custo. É encontrar o ponto de equilíbrio perfeito para cada modelo de negócio. E a pergunta que fica é: onde será que está o da sua empresa?